Fala pessoal, tô aqui de volta com muito prazer, né? Primeiro vídeo do canal agora, depois do vídeo piloto, tá? Eu conto com o seu like, desce o dedo no like, comenta aí o que você achou. A gente tá sempre em busca de estar melhorando. Esse é o Jordan Futebol e Resenha, tá? E tamo junto aí nessa quarta-feira maravilhosa, excelente dia aí pra nós. Seguimos, hein? Vamos começar falando de Palmeiras hoje, ó. Tô com a minha camisa do United. Essa foi a última que o Cristiano Ronaldo vestiu, né? Até sua, digamos, pequena treta com o The Hang. Aí ele saiu e ficou por isso. Beleza pura? Então seguimos aqui, ó. Vamos começar falando pelo Verdão, tá? Vamos dar alguns spoilers aqui do que vai haver no vídeo de hoje. Sobre o Palmeiras, tá? O Palmeiras tem uma grande expectativa aí, joga na Bolívia na próxima quinta-feira, 7 da noite, né? Um jogo muito duro, muito por conta não só do adversário, mas o maior adversário do Palmeiras para esse jogo será a altitude na Bolívia, né? A altitude de La Paz. Não é brincadeira. O Palmeiras que já venceu contra o Bolívar em 2020. O técnico era o Vanderlei Luxemburgo e foi o primeiro título, né? Foi a temporada do primeiro título de Libertadores do Abel Ferreira. Sobre o Corinthians está em busca de um novo técnico, né? E tá fazendo maior força aí para trazer Dorival Júnior. Será que ele vem? Veremos. São Paulo hoje tem, né, um dia decisivo aí, uma noite decisiva, né, de Libertadores depois de um empate aí contra o Alianza Lima, né? São Paulo que tá adorando fazer jogos de empate, né, mas apesar de ter vencido o Santos no último jogo, né, tem grande expectativa para hoje aí o São Paulo Futebol Clube e o Santos que espera aí também a vinda de um novo técnico, né? E a recuperação de Neymar. Agora o Santos, digamos assim, está um pouco mais em cima do Neymar, porque acredito que a recuperação dele foi equivocada sobre a última contusão. Então, como é um cara que já sofre de alguns problemas físicos, então o Santos deve se dedicar a isso. Beleza pura? Então, essas são algumas das manchetes. E seguimos juntos. Não deixe de colocar seu like aí, seu comentário, tá bom? E seguimos juntos para que possamos ter, né, vídeos todos os dias. Então, começando sobre o Palmeiras, Palmeiras que tem uma grande expectativa aí, quinta-feira, né, jogo que será transmitido na Paramount Plus, tá? E vou deixando bem claro que eu acho que a Paramount precisa melhorar e muito na sua transmissão ao vivo. Referente ao tempo do jogo, é quase um minuto atrasado, né, em relação ao tempo de jogo, né, mesmo assistindo mesmo assistindo no stream oficial, né, fora de IPTV e coisas assim. Tem quase um minuto de atraso, é um atraso muito grande. Eu acho mais vantajoso você assistir nas casas de apostas, geralmente não fazendo propaganda aqui, tá? Você pode, nas casas de apostas aí que transmitem a Libertadores, você tem um delay aí de 15 segundos, entendeu? Enquanto a Paramount te entrega um delay de quase um minuto. Então você que gosta de não receber a notificação tão antes no aplicativo, ficar esperando, ver se foi gol ou não, se foi impedimento ou não, eu recomendo que você assista na casa de apostas, no caso da Libertadores América, porque a Paramount Plus ainda fica devendo muito nessa parte do seu serviço, né? Então o Palmeiras tem sua transmissão aí no Paramount Plus. Quinta-feira, 7 horas, Palmeiras e Bolívar, né? Vamos aqui ao pequeno roteiro que eu estabeleci aqui. O Palmeiras no estádio Hernando Siles, né, em La Paz, né, na terceira rodada da Copa Libertadores. O Palmeiras que vem de duas vitórias. Né? O Palmeiras venceu o Sporting Cristal fora de casa e venceu o Cerro Porteño em casa. E lidera o seu grupo. Beleza? O Palmeiras tem alguns desfalques aí para essa partida que nem viajaram, nem sequer viajaram aí para essa partida importantíssima de Libertadores de América, tá? Os jogadores como Mikael, Richard Rios e Vitor Roque, tá? Foram vetados por questões médicas, né? Questões médicas aí, então nem viajaram para La Paz, né? Devem ser poupados aí para a próxima rodada do Brasileirão. Beleza? Por o Palmeiras no Brasileirão vai ter o Bahia, né, no domingo. E a questão da altitude, né? Mas o Palmeiras ainda tem Paulinho, tem várias outras alternativas para substituir o Richard. Deve ter o Aníbal, né? E para substituir o Mikael, creio que ele pode trocar o Gomes de lado e colocar o Bruno Fux, né? O Palmeiras tem jogado com uma formação com o Giai, Gomes e Mikael, né? Depois que o Murilo não estava 100% fisicamente. E o Mikael faz o Mikael não, o Giai faz um terceiro zagueiro. O Mikael já é zagueiro de ofício, né? O papel que o Marcos Rocha fez muitas vezes, mas o Giai tem entregado um pouco mais de força e volúpia física, né?
para esse tipo de partida. Eu acredito que o Palmeiras vai precisar de intensidade física, já que quando se trata de altitude, o Palmeiras tem que ter muito cuidado. E o Palmeiras, inclusive, antecipou sua viagem, né, para La Paz, para tentar se preparar ao máximo aí para competir, né, à altura que esse jogo pede, né, que é um jogo muito difícil, né, cerca de 3.000 metros de altitude. Então, o ar rarefeito, a questão do peso da bola, né, de como ela vai, né, o goleiro tem que ter muito cuidado e os atacantes e meias e todo mundo que vai pro ataque ter a atenção e utilizar também desse artifício ao nosso favor, né? O Palmeiras também acho importante destacar que o Palmeiras renovou com o Gilberto, né, até 2027, deve estar fazendo uma transição aí, deve ser muito bem aproveitado entre essa temporada e a próxima. Lateral direito aí de destaque, já que o Palmeiras em breve deve ter aposentadorias aí, né, de... Aposentadorias não, mas pelo menos o final do contrato, né, do Mike e do Marcos Rocha. Eu particularmente espero que depois que eles tenham uma recuperação física ainda nessa temporada, né, antes do Mundial, que o Abel não os coloque de titular, certo? Eu sei que os jogos são grandes, vão ser jogos difíceis, né, no Super Mundial, mas o Giai tem se destacado e merece sequência. Se ele tiver 100% fisicamente, acredito que em jogos duros, em jogos difíceis, como o do Super Mundial, eu acredito que o Giai seria a alternativa mais viável para o Palmeiras, né? Mas falando sobre o Bolívar, o Palmeiras é líder do seu grupo, né? Vamos ver aqui como estamos no grupo do Palmeiras aqui nessa Copa Libertadores de América. O Palmeiras é o primeiro colocado com 6 pontos, o Bolívar segundo com 3, Cerro Porteño com 3 e Sport Cristal ainda não pontuou, tem 0 pontos, né? Amanhã às 7 da noite, então o Palmeiras enfrenta o Bolívar, né? E o Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas, inclusive das últimas 2 fora de casa, né? Então o Abel deve fazer uma gestão muito grande. Eu nem quero passar uma provável escalação aqui, porque o Abel deve poupar, né? No meu pensamento, eu acho que ele não deve sacrificar totalmente o elenco, né? Apesar que ele pode pensar diferente disso, né? E talvez colocar a força máxima que ele pode dentro desse jogo, por ser um jogo de Libertadores, e já tentar meio que encaminhar a vaga, né, de primeiro colocado do grupo, né? Não vacilar como o Flamengo ontem, por exemplo, que empatou fora de casa, né? Não jogou tão bem quanto se esperava do Flamengo. Eu acho que o jogo e a goleada contra o Juventude foi um jogo atípico, né? A goleada contra o Juventude, né, no Brasileirão. O Flamengo tem jogado de forma... Tem jogado pro gasto, vamos dizer assim. Muita gente elogia muito o Felipe Luiz, pediu o Felipe Luiz em seleção, mas eu acho que ele tem jogado um pouco abaixo do que pode o Flamengo. Então o Palmeiras deve poupar alguns jogadores, creio eu, né? Eu acho que é o mais viável, porque o Palmeiras vem de 2 jogos fora de casa, um em Porto Alegre e outro em Fortaleza. Venceu os 2 jogos, né? Eu acredito que a questão física pesou muito. O Palmeiras tem elenco, né? Tem o Paulinho aí agora já pronto e apto para os jogos, né? Eu acho que é um reforço extremamente importante. Vem o Flaco, que pode ser um titular ou não, no lugar do Vitor Roque. Eu acredito que o Vitor Roque é o titular hoje, mas o Flaco parece que com a chegada do Vitor Roque, eu acho que ele conseguiu, né, se cobrar um pouco mais, melhorar, né? Inclusive vem fazendo gols. Né, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro só tem gols de estrangeiro, inclusive é importante destacar. O Facundo, eu acho que ele deve aproveitar o Alan, né? O Alan, conhecido como Alanzinho também, né? Pelo lado esquerdo ali da meiuca. Eu acho que ele deve ter esse padrão aí, né? Mas vamos ver, né? Palmeiras então às 7, transmissão da Paramount e também das casas de apostas, né, que transmitem o jogo. Eu espero de verdade, a Paramount tem bons narradores. Eu acho o PVC um bom comentarista, apesar que eu não gostei dos comentários dele no último jogo sobre a questão do Felipe Anderson, principalmente, né? Que foi a contusão do Veiga e a entrada do Felipe Anderson. Ele falou que o Felipe Anderson tinha que sair, que não sei o que. O Felipe Anderson acabou se tornando um destaque na partida e vem se destacando nos últimos jogos, né? Jogando na sua posição pela meia direita, né? Vindo avançando, conseguindo bons passes, até bons dribles, que ele não entregava do lado esquerdo, quanto o Abel há um ano, né? Já faz um ano que o Felipe Anderson tá no time e era escalado apenas do lado esquerdo, nunca chegou a ser um meia centralizado ou um meia direita. Agora, como meia direita, ele vem se destacando muito como meia um ala, né? Digamos assim. E tá dando certo ali ele com o Estevam, e também com o Estevão, né? E com o Giai,
né, passando ali, fazendo o corredor pelo lado direito. Então é isso, cara. Palmeiras, Bolívar, altitude, né? O Palmeiras deve passar por dificuldades, mas o Palmeiras vem num grande momento, ainda mais fora de casa, né? Acho que o Abel do Antigo Testamento voltou e nós, como os torcedores, eu fico muito feliz com isso, né? Com isso que o Palmeiras voltou a jogar bem, a performar. E o Abel também parece com mais vontade de vencer, né? Porque eu acho que tinha. Bom, o Abel, por ser muito vencedor, eu acho que tinha dado uma estabilizada, ficado um pouco mais tranquilo na questão da cobrança e tudo mais. E outra, o Palmeiras também tem uma transição agora de elenco, né? Eu acho que com o envelhecimento dos jogadores e também o desgaste, né, cara? São muitos anos ganhando e jogando com o mesmo time. Eu acho que é necessário, né? Alguns jogadores já saíram, outros devem sair também nas próximas temporadas, né? E o Palmeiras passa por uma reformulação. Eu acredito que a melhor forma talvez seja manter o Abel, né? E se um dia ele escolha sair, né? O Palmeiras possa ter tem toda uma base, né, bem estabelecida para seguir em frente. Beleza pura, pessoal? Então não deixe de colocar seu like aí, tá? Seu like, seu comentário. Estamos juntos aqui, acabamos de falar do Palmeiras que joga na quinta-feira contra o Bolívar às 7 horas da noite, pessoal. É isso aí. E seguimos agora para falar do Corinthians. O Corinthians que joga também na quinta, às 7 da noite, tá bom? E o Corinthians que está em busca de um novo técnico, o Dorival Júnior, agora é a bola da vez. O Tite recusou uma proposta do Corinthians, não que recusou a proposta, o Tite primeiramente tinha aceitado essa proposta, né? E tava tudo certo, com viagem marcada para São Paulo e tudo mais. Ele e seu filho, né? Mas infelizmente o Cuca teve uma crise de ansiedade e por conta disso, né, ele achou por bem não vir mais, né? A gente tem que ter muito respeito e ter muito cuidado com a questão da saúde mental, né? Ele que inclusive teve problemas de saúde, né, quando treinava o Flamengo, né, quando esteve na altitude. Então acho que deve ter um cuidado, né, com o Tite. E eu acho que ele deve priorizar a sua saúde, apesar que se trata muito de muito dinheiro. Se trata do Corinthians, onde ele é um cara muito reconhecido e é ídolo, né? Ele é ídolo do Corinthians, a gente tem que deixar isso bem claro também. Ele é um cara muito reconhecido pelo time, pela torcida. É um cara que se espera muito dele. Então eu acho que o Corinthians perde muito com isso, mas eu acho que ele tem que priorizar, né, a questão da saúde mental dele. Tem que, tem que ficar de boa, ficar tranquilo, né? Inclusive, a nora dele postou lá que estava com tudo pronto, com malas prontas, né? E tinha ficado muito triste por conta da saúde dele não estar 100%. Então acho que agora é o Tite se cuidar e o Corinthians buscar um novo treinador. Inclusive, parte da diretoria do Corinthians foi pessoalmente a Florianópolis aí negociar com o Dorival Júnior, que pode ser anunciado a qualquer momento, né? Creio eu, se ele aceitar a proposta do Corinthians, né? Corinthians aí que joga a Copa Sul-Americana. E eu acho que é bom ter essa definição do novo técnico, porque para ver se o Corinthians vai priorizar a Sul-Americana ou não. Com o Ramon Dias, o Corinthians tinha deixado a Sul-Americana um pouco de lado, mas lembrando que a Sul-Americana apenas o primeiro de cada grupo classifica. E alguns melhores segundos vão para tipo uma repescagem. Então, repescagem não, né? Os 16 avos, né? Que é uma prévia das oitavas de final. Então o Corinthians hoje precisa realmente vencer, né? Vencer agora que pega vamos lá, contra o Racing, né, do Uruguai, o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena, jogo às 7 horas da noite com transmissão do ESPN e do Disney Plus, tá bom? A ESPN aí vai transmitir essa partida também no mesmo horário do jogo do Palmeiras nessa quinta-feira, dia 24 de abril, o Corinthians que joga em casa, né? Espera poder anunciar um técnico novo o mais rápido possível, né? Porque para ter definições, né? Para ver como vai jogar, se vai manter essa questão da formação tática já aproveitada pelo Ramon Dias, eu acredito que deve manter, porque o Corinthians, por exemplo, ontem eu estava até discutindo com um amigo meu sobre isso. O Corinthians joga num 4-4-2, né? E num losango, onde ele deixa mais livre os dois atacantes da frente, né? No caso, o Memphis Depay e o Yuri Alberto, e centralizado o Garro, né? Nessa formação.
E o Corinthians não tem grandes variações porque o Corinthians não possui bons pontas, né? Jogadores que podem fazer aquele corredor do meio para frente, jogadores dribladores de grande habilidade e velocidade. Tem mais um Romero que pode fazer essa faixa de campo, mas não possui esse tipo de característica, né? O Romero é um cara mais aguerrido, é um cara um pouco mais físico, né? Mas não detém tanta habilidade, é um bom finalizador também, né? É um dos artilheiros aí históricos do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians precisa dessa definição do técnico o mais rápido possível, né? Por isso está em busca aí do Dorival, que saiu da seleção agora recentemente, e busca aí novos caminhos. O Dorival também, que segundo informações foi buscado pelo Santos, mas acredito que ele não vá para o time da Baixada Santista. É isso aí, notícias do Corinthians aqui no Jordan Futebol e Resenha. Deixa seu like, tá? Não deixe de deixar seu like aí para fortalecer esse vídeo maravilhoso. Em breve faremos lives diárias também, né? Por aqui. Beleza pura? Então agora falando, né, sobre o Santos Futebol Clube, que tem tranquilidade nessa semana, o Santos que não disputa nenhuma competição internacional, né? E tem a sua esperança aí na volta do Neymar o mais rápido possível. O Santos que fechou com um novo patrocinador, né? A 7xBet, né? Inclusive eu busquei informações aí com um grande santista amigo meu, alô Luiz Paulo, Luiz Paulo Caruso, que sempre fortalece aí, tá? Muito obrigado, meu rei. Enviou algumas informações para mim do Santos aqui, beleza? Sobre o contrato da XBet, né? Que fez alguns anos de contrato, o efeito Neymar ajudou muito ao trazer esse novo patrocinador aí, né? 7K, desculpe, 7K Bet, casa de apostas online, vai pagar bem mais aí que a Blaze, que é a antiga patrocinadora, né? E vai pagar aí 105 milhões, né? Segundo o portal Trivela, tá bem? Com algum tempo de contrato aqui, deixa eu confirmar aqui, 2 anos de contrato, né? Com efeito Neymar, eu acho que traz muitas benéficias, né? Ao Santos, né? Traz muito benefício Financeiro, principalmente, né? Porque o Neymar traz muita visibilidade. O Neymar é um dos jogadores mais seguidos do mundo, carrega grande fama e isso chama muito a atenção dos patrocinadores. Agora, sobre a questão física do Neymar, agora falando depois do patrocinador, o Neymar, depois que se contundiu na partida contra o Atlético Mineiro, né? Contundiu cedo demais ainda no primeiro tempo, né? E é esperado agora que o Santos faça um acompanhamento melhor físico dele, né? Que o Neymar tem feito um acompanhamento físico mais restrito e pessoal. Ele tem se tratado com seu fisioterapeuta próprio. E isso não surtiu o efeito que o Santos esperava. Então o Santos vai estar fazendo um acompanhamento agora mais próximo, né? Com seus próprios fisioterapeutas acompanhando, né? Como vai ser a evolução do Neymar, que é o jogador importante ali, que torna o Santos diferente. O Santos tem um elenco ok, não acho um elenco tão ruim, mas também não acho um elenco excepcional. Mas o Neymar é o ponto de diferença ali nesse elenco, né? E se ele não tiver 100% fisicamente, se ele for fazer 2, 3 partidas e acabar ficando fora mais um mês, eu acho que isso traz muito benefício financeiro ao Santos, com a visibilidade que ele traz, mas esportivamente ele acaba não somando quase nada, né? Então acho que isso deixa o torcedor do Santos muito decepcionado. E eu acho que o brasileiro, né, que tem uma certa esperança que o Neymar seja, digamos, o salvador da pátria, né? O pessoal tem muita esperança nisso. Eu acho que enquanto a questão física dele não for ajustada, eu acho praticamente impossível que o Neymar consiga disputar uma Copa do Mundo, né? Você pensar em 6, 7 jogos aí e em um curto período de tempo, se ele não tiver ok fisicamente, esqueça tudo, não vai acontecer. É uma coisa que a gente não pode se iludir. E também a questão do técnico da seleção que ainda não foi definida, né? Eu acho que é algo delicado, né? Se torna delicado, porque a Copa do Mundo tá aí, cara. A gente tem uma Copa do Mundo no ano que vem já. Então, fica complicado se a gente não tiver uma definição de um técnico, de uma definição tática, de como vai ser. E o Brasil não vem de um bom período, né? Depois da saída do Tite. O Tite pelo menos não fez grandes campanhas na Copa do Mundo, mas o Tite pelo menos mantinha uma estabilidade muito interessante nas eliminatórias. O Brasil não sofria nas eliminatórias, passava com folga, com tranquilidade, não sofria na mão dos adversários. E hoje o Brasil
dificilmente consegue ser, digamos assim, competitivo com grandes adversários. Então, e ter a esperança unicamente, exclusivamente no Neymar, sendo sempre declarado pelos jogadores, o Rodrigo, o Vinícius, o pessoal sempre falando, não, eu acho que a gente tem que focar numa seleção não dependente. Eu acho que já é muito visto e se o Neymar tiver condições físicas, ele que possa servir a seleção. Se ele não tiver, a gente não pode contar com ele. Por enquanto, eu acho que a gente não pode contar com ele. Mas até a Copa, vamos ver o que nos aguarda, né? Então é isso, pessoal. Informações do Santos, né? O Santos que espera aí o Neymar bem, né? E não lesionado, né? O César Sampaio ficou como técnico, né? E o Santos pode ainda corre o risco, né? O Santos de contratar o Ramon Dias. Eu particularmente sou contrário. O Ramon Dias é um cara que vem mais para apagar incêndio. Não sei se ele tem uma formação tática tão ofensiva, né? Então eu fico meio reticente sobre a questão do Ramon Dias vir para o Santos. Mas se é um desejo da diretoria, do Marcelo Teixeira, vamos aguardar os próximos episódios, né? Beleza pura. E o Santos, o seu próximo jogo às 7h30, né? No domingo, beleza? Contra o Red Bull Bragantino, um confronto aí complicado para o Santos, né? O Red Bull vem de bons jogos aí, beleza? E agora destacando por último o Tricolor, São Paulo Futebol Clube que joga hoje, né? O São Paulo joga hoje pela Copa Libertadores da América, beleza? Às 9h30 da noite, tá? Com transmissão aí. Deixa eu ver aqui. Com transmissão da Globo. É, rapaz. É isso aí. Libertar e São Paulo, né? Às 9h30, no caso de hoje, né? No Paraguai, tá? No Paraguai, às 9h30 da noite, no estádio Tigo La Huerta, né? Tigo La Huerta. No Paraguai. O São Paulo com o técnico Zubeldia, que tá sendo um pouco contestado aí pela torcida, né? E espera algo melhor, né, nesse próximo jogo. São Paulo que conta ainda com o desfalque do Lucas. O Lucas ainda tem problemas físicos, né? O Oscar também tá voltando, mas eu acho que é importante destacar o Ferreirinha. O Ferreirinha, desde que o Neto, digamos, falou sobre ele, o Ferreirinha reagiu e reagiu muito bem, né? Diziam que o Ferreirinha não era capaz de fazer 10 gols na temporada e o Ferreirinha conseguiu responder e corresponder muito e muito bem, entendeu? Ele já fez 5 gols, tem feito gols todos os jogos, tem chamado a responsabilidade, né? E além também de agora o São Paulo também não poder contar com o Caleri, né? Mas apesar que eu acho que o André Silva dá conta. Eu particularmente acho que o Caleri não tá num bom momento. Ele é ídolo da torcida do São Paulo, mas ele não tá num bom momento. Já não vinha num bom momento. E agora o André Silva tem que agarrar essa chance com unhas e dentes, né? São Paulo então que enfrenta o Libertad nesta quarta-feira, né? Com transmissão da Globo e da ESPN também. São Paulo. E também tinha a questão do Zubeldia se não fizesse um bom jogo contra o Santos, que seria demitido e poderia o São Paulo ir atrás do Dorival Júnior, o que não aconteceu, né? O São Paulo venceu seu jogo no Morumbis, né? E tem sobrevida o Zubeldia, que tem seu trabalho mais do que contestado nessa temporada, né, cara? Vem empatando muito. O São Paulo consegue sair bem no primeiro tempo e no segundo tempo sempre tem uma baixa física e acaba cedendo empate. Foi assim contra o Botafogo, né? E foi assim também contra o Alianza Lima. O São Paulo abriu uma diferença e acabou sofrendo um empate. Então a torcida tá ficando bem braba com isso aí. Então, é isso aí, tá, pessoal? Essas foram as notícias sobre o São Paulo, tricolor paulista, que joga hoje às 9h30 com transmissão da Globo contra o Libertad pela Copa Libertadores da América. Vou passar aqui agora a classificação do grupo do São Paulo, tá bom? São Paulo aí que está em segundo colocado com 4 pontos. Libertad tem 6 pontos, é o líder do grupo, tá? Grupo D. Também temos Alianza Lima com 4 pontos e o Tajeres que ainda não pontuou com 0 pontos. Lembrando que o Alianza Lima ganhou ontem, né, do Tajeres por 3-2, inclusive com um gol de Barcos, né?
Barcos e Paulo Guerreiro sempre marcando gols, né? 2 gols do Paulo Guerreiro e um do Barcos. Cara, esses caras são os Highlanders do futebol, não é possível. Não é possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. O São Paulo que deve ter na escalação Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, tá? E Enzo Dias, Alisson, Marco Antônio, Ferreirinha, Luciano e Lucas Ferreira. E no ataque, André Silva. Beleza pura? E essas foram as notícias do São Paulo. E deixa seu like, muito obrigado se você está gostando desse formato, tá? Fale comigo por aqui, eu vou fazendo vídeos aqui todos os dias, tá bom? E conto com a sua colaboração. Beleza pura? Muito obrigado, pessoal. Seguimos por aqui. Até a próxima, até amanhã.